O salão do Hotel Copacabana Palace nunca esteve tão magnificamente decorado como naquela tarde de sábado. A alta sociedade carioca se reunia para o que prometia ser o casamento do ano. A união de Renato Aires, CEO da revolucionária startup Horizon Tech, com a influenciadora digital Melissa Duarte. Os arranjos de orquídeas brancas decoravam cada canto do salão, enquanto garçons circulavam com taças de champanhe francesa. Ninguém imaginava que por trás daquela fachada de perfeição se escondia um plano meticulosamente arquitetado ao longo de 2 anos. Renato ajustava sua gravata de seda italiana diante do espelho da suíte presidencial. Seus olhos escuros refletiam não a alegria típica de um noivo, mas uma determinação fria e calculada. Ao seu lado, Helena Vasconcelos, sua mentora e CFO da empresa, observava com uma mistura de admiração e preocupação. Ainda dá tempo de desistir, Renato. Ela sussurrou, aproximando-se. Você tem certeza que quer levar isso adiante? Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida. Ele respondeu secamente, ajustando os punhos da camisa. Depois de hoje, Isabela Rezende vai entender exatamente o que significa ter a vida destruída por alguém em quem confiava. O que ninguém sabia, exceto Helena, era que cada detalhe daquele casamento, desde a escolha da data até o último arranjo floral, havia sido planejado com um único objetivo: fazer Isabela Rezende, sua ex-noiva, sofrer. A mesma Isabela que, anos atrás, havia simplesmente desaparecido de sua vida sem explicações, deixando apenas um bilhete vago sobre seguir seu próprio caminho. No outro lado da cidade, em uma clínica médica no Leblon, o Dr. Alexandre Campos terminava uma consulta especial. Diante dele, 3 meninos idênticos de 6 anos brincavam com jogos educativos: Lucas, Miguel e Gabriel. Eles estão se desenvolvendo perfeitamente, ele comentou para a mãe das crianças, que observava com orgulho evidente. O Miguel continua mais introspectivo, mas isso é apenas parte de sua personalidade. Isabela Rezende sorriu, ajeitando os cabelos castanhos atrás da orelha. Nos últimos 6 anos, doutor, entusiasta, Alexandre havia se tornado muito mais que apenas o neurologista de seus filhos. Era um amigo, um confidente, alguém que esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis da gravidez e da criação dos trigêmeos. O que ela não sabia era que, naquele exato momento, o destino estava preparando uma reviravolta que conectaria todas aquelas vidas de maneiras inesperadas. De volta ao hotel, Melissa Duarte dava os últimos retoques em sua maquiagem. O vestido de grife valorizava sua silhueta elegante, mas suas mãos tremiam levemente ao segurar o buquê. Algo em seu íntimo dizia que aquele dia não terminaria como planejado. Seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Ao abrir, seu coração parou. Eram dezenas de e-mails antigos, revelando uma verdade que mudaria tudo. Melissa sentia o coração batendo descompassado, enquanto lia cada e-mail. As mensagens revelavam não apenas o elaborado plano de vingança de Renato, mas também uma verdade ainda mais chocante: a existência de 3 crianças. Os e-mails interceptados mostravam tentativas desesperadas de Isabela de contatar Renato durante a gravidez, todas bloqueadas por Helena antes que chegassem ao seu destinatário. A marcha nupcial começou a tocar. Os convidados se levantaram em uníssono, câmeras e celulares em punho para registrar o momento. Melissa respirou fundo, seus passos vacilantes, enquanto começava sua caminhada pelo corredor da igreja. Cada passo a aproximava não de seu conto de fadas, mas de uma decisão que mudaria muitas vidas. Na clínica do Dr. Alexandre, os trigêmeos assistiam desenhos animados na televisão da sala de espera quando uma notícia chamou a atenção de todos. "Mamãe, olha, é o homem da revista!" exclamou Gabriel, apontando para a TV que mostrava a cobertura ao vivo do casamento. Isabela congelou ao reconhecer Renato, o homem que ela tentara desesperadamente contatar durante toda a sua gravidez. "Por que ele se parece tanto com a gente?" perguntou Miguel, o mais observador dos 3.
Alexandre sentiu o peso daquele momento, sabendo que a verdade que Isabela tanto tentara proteger estava prestes a vir à tona. Seus olhos encontraram os dela, transmitindo uma promessa silenciosa de apoio. De volta à igreja, Melissa chegou ao altar. Seus olhos encontraram os de Renato, que mantinha seu sorriso ensaiado. O padre começou a cerimônia, mas antes que pudesse pronunciar as primeiras palavras, ela se virou para os convidados. Este casamento é uma farsa. Sua voz ecoou pela igreja. E tenho provas disso. O murmúrio de surpresa que percorreu a igreja foi ensurdecedor. Melissa, com mãos trêmulas mas voz firme, começou a ler os e-mails em voz alta. Helena levantou-se abruptamente de seu lugar, tentando intervir, mas era tarde demais. A verdade sobre o plano de vingança e sobre os filhos que Renato nem sabia que tinha estava sendo exposta diante de toda a alta sociedade. No rosto de Renato, a máscara de controle começava a ruir. Que história é essa de filhos? Ele perguntou, sua voz traindo a confusão e o choque. Melissa girou a tela do celular em sua direção, mostrando a foto dos 3 meninos, 3 pequenas cópias dele mesmo. Na clínica, Isabela tentava manter a calma enquanto a história se desenrolava na televisão. Alexandre segurou sua mão, oferecendo apoio silencioso. Precisamos proteger as crianças. Ele sussurrou. Vou levá-los para minha casa de campo em Petrópolis. Vocês estarão seguros lá até que toda essa tempestade passe. Os trigêmeos, alheios ao drama que se desenrolava, continuavam brincando. Lucas construía uma torre com blocos coloridos, Miguel desenhava em seu caderno, e Gabriel explicava animadamente para o Dr. Alexandre como funcionava seu novo videogame. A cena cotidiana contrastava drasticamente com o caos que se instalava do outro lado da cidade. A notícia do casamento fracassado e da existência dos trigêmeos se espalhou como fogo pela internet. No luxuoso escritório da Horizon Tech, localizado no coração do Rio de Janeiro, Renato encarava a tela de seu computador em choque. As ações da empresa haviam despencado 30% em apenas 2 horas, e seu telefone não parava de tocar. Helena entrou na sala sem bater, carregando uma pasta grossa de documentos. Consegui recuperar todos os e-mails, ela disse, sua voz traindo um nervosismo incomum. Renato, há algo que preciso confessar. Ela hesitou, ajeitando os óculos de designer. Durante todos esses anos, não foi Isabela quem o abandonou. Fui eu quem bloqueou todas as tentativas dela de contatá-lo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Renato levantou-se lentamente de sua cadeira, suas mãos tremendo de raiva contida. Você decidiu por mim? Decidiu que eu não tinha o direito de saber sobre meus próprios filhos? Sua voz era perigosamente calma. Por quê? A empresa estava prestes a receber um investimento crucial, Helena explicou, sua máscara de frieza profissional finalmente rachando. Uma gravidez inesperada, ainda mais de trigêmeos, isso teria arruinado tudo. Eu pensei que estava protegendo seu futuro, nosso futuro. Na casa de campo de Alexandre, em Petrópolis, Isabela observava os trigêmeos brincando no jardim através da janela. A propriedade, cercada por mata atlântica e protegida por um sistema de segurança moderno, oferecia o refúgio perfeito da mídia que agora cercava sua casa no Rio. Você não pode se esconder para sempre, Alexandre comentou suavemente, oferecendo uma xícara de chá. Seus olhos verdes, sempre tão serenos, transmitiam preocupação. Os meninos precisam entender o que está acontecendo. Naquele momento, Lucas entrou correndo na sala, seus cabelos escuros bagunçados pelo vento. Mamãe, o Miguel está triste de novo, ele anunciou. Isabela encontrou seu filho mais introspectivo, sentado sozinho no balanço do jardim. Por que o papai nunca quis conhecer a gente? Miguel perguntou, assim que ela se aproximou. A pergunta atingiu Isabela como uma flecha. Como explicar para uma criança de 6 anos que o pai nem sabia de sua existência por causa de um mal-entendido que durou anos? Enquanto isso, na cobertura de Melissa no Leblon,
A ex-noiva de Renato recebia uma visita inesperada. Beatriz Duarte, sua mãe, e uma respeitada juíza federal analisava os e-mails com expressão grave. Isso é mais sério do que imaginávamos, ela disse. Helena Vasconcelos não apenas interferiu na vida pessoal de Renato, mas também pode ter cometido fraudes corporativas para esconder essas ações. De volta ao escritório da Horizon Tech, Renato encontrava-se mergulhado em uma espiral de descobertas. Cada e-mail recuperado revelava mais sobre o quanto havia perdido. O primeiro ultrassom dos trigêmeos, fotos do desenvolvimento da gravidez, tentativas desesperadas de Isabela de compartilhar cada momento importante. A casa de campo em Petrópolis tinha o dom de fazer o tempo passar mais devagar. Na varanda cercada por hortênsias azuis, Gabriel, o mais curioso dos trigêmeos, montava um pequeno robô com um kit educativo que Alexandre havia trazido. Tio Alex, você acha que o papai também gosta de robôs? Perguntou, seus olhos brilhando de expectativa. Alexandre sentou-se ao lado do menino, admirando a complexidade do projeto que ele construía. Seu pai criou uma das maiores empresas de tecnologia do país, respondeu com cuidado. Tenho certeza que ele ficaria impressionado com seu talento. Na cozinha, Isabela preparava cookies com Lucas e Miguel, uma tradição de fins de semana que nem mesmo a situação atual poderia interromper. O aroma de baunilha preenchia o ambiente, trazendo uma falsa sensação de normalidade. Mamãe, posso colocar mais gotas de chocolate? Pediu Lucas, já com as mãos sujas de massa. O momento familiar foi interrompido pelo som de pneus na entrada da propriedade. Através da janela da cozinha, Isabela viu um Range Rover preto estacionando. Seu coração parou ao reconhecer Renato saindo do carro. Alexandre! Ela chamou, sua voz traindo o pânico. O médico rapidamente entrou na cozinha, assumindo o controle da situação. Meninos, que tal levarmos esses cookies para assar na casa da Rosa? Sugeriu ele, referindo-se à governanta que morava nos fundos da propriedade. Os trigêmeos, entusiasmados com a ideia, seguiram Alexandre, deixando Isabela para enfrentar seu passado. Renato parecia diferente do homem que ela vira na televisão. Suas feições, normalmente controladas, mostravam sinais de noites mal dormidas, e seu usual terno impecável estava levemente amarrotado. Precisamos conversar. Ele disse simplesmente, quando ela abriu a porta. 6 anos tarde demais. Isabela respondeu, mas deu um passo para o lado, permitindo que ele entrasse. A sala, com seus sofás confortáveis e paredes decoradas com desenhos dos meninos, contava a história de uma família feliz, uma família que ele não fazia parte. Por que você desistiu? Ele perguntou, pegando um porta-retratos onde os trigêmeos sorriam em suas fantasias de super-heróis. Por que parou de tentar me encontrar? Isabela deixou escapar uma risada amarga. Desistir? Eu nunca desisti, Renato. Foram mais de 50 e-mails, dezenas de visitas ao seu escritório. Sua assistente, Helena, sempre dizia que você estava ocupado demais, em reuniões importantes demais para me atender. O silêncio que seguiu foi pesado, carregado de anos de mal-entendidos e oportunidades perdidas. Na cozinha da Casa dos Fundos, os trigêmeos decoravam cookies com rosa, enquanto Alexandre os observava através da janela, dividido entre a preocupação com Isabela e a necessidade de manter as crianças distraídas. Eles são extraordinários, Renato murmurou, folheando um álbum de fotos que encontrou sobre a mesa de centro. Lucas parece ter sua energia, ele comentou, parando em uma foto do menino jogando futebol. Miguel tem seu jeito pensativo, continuou, observando outra imagem onde o filho mais quieto lia concentrado. E Gabriel é igual a você, Isabela completou suavemente, determinado, curioso, sempre querendo entender como as coisas funcionam. Na Casa dos Fundos, Alexandre ajudava Gabriel a decorar um cookie especial. Esse é para o papai, o menino explicou, concentrado em fazer o desenho de um pequeno robô com glacê azul. O médico sentiu um aperto no peito, observando o cuidado e a esperança que a criança colocava naquele simples gesto. Lucas e Miguel
Percebendo a seriedade do irmão, decidiram fazer seus próprios cookies especiais. "Vou fazer um campo de futebol", anunciou Lucas. "E eu vou desenhar um livro", completou Miguel, sempre fiel à sua natureza introspectiva. Na casa principal, a conversa entre Renato e Isabela continuava. "Helena confessou tudo", ele disse, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração. "Ela bloqueou cada tentativa sua de me contatar. Deletou e-mails, interceptou mensagens, tudo em nome do sucesso da empresa." "E você nunca desconfiou?" Isabela perguntou, sua voz mais cansada que acusatória. "Nunca se perguntou por que eu simplesmente desapareceria sem explicação depois de 5 anos juntos?" O silêncio de Renato foi sua resposta. Ele havia estado tão focado em sua carreira, tão determinado a provar seu valor, que permitiu que Helena manipulasse cada aspecto de sua vida. "Eu estava cego", admitiu finalmente. Nesse momento, a porta da cozinha se abriu e 3 pequenas figuras entraram carregando um prato de cookies decorados. Alexandre os seguia de perto, pronto para intervir se necessário. O tempo pareceu congelar quando os trigêmeos encontraram Renato. "Oi", disse Lucas, dando um passo à frente com sua habitual coragem. "Eu fiz um cookie de futebol para você. O tio Alex disse que você talvez gostasse." Renato sentiu seu coração apertar ao ouvir como naturalmente seu filho se referia a Alexandre. Tio Alex, o homem que havia estado presente em cada momento importante da vida de seus filhos, enquanto ele nem sabia que eles existiam. Eu adoraria provar", respondeu Renato, sua voz embargada pela emoção. Gabriel se aproximou em seguida, oferecendo seu cookie com o robô. "Eu soube que você trabalha com tecnologia", disse timidamente. "Como eu." Miguel permaneceu ligeiramente atrás dos irmãos, observando tudo com seus olhos perspicazes. Alexandre notou o desconforto do menino e gentilmente colocou a mão em seu ombro, um gesto que não passou despercebido por Renato. Na Horizon Tech, Helena enfrentava suas próprias consequências. A diretoria havia convocado uma reunião de emergência e as notícias não eram boas. Além do escândalo pessoal, descobriu-se que ela havia manipulado relatórios financeiros para ocultar gastos relacionados à sua interferência na vida de Renato. Beatriz Duarte, a mãe de Melissa, agora liderava uma investigação que ameaçava expor anos de práticas questionáveis dentro da empresa. Como juíza federal, ela declarou durante uma coletiva de imprensa: "Não posso ignorar evidências de possíveis irregularidades corporativas, mesmo que tenham surgido de uma situação pessoal." O sol da tarde iluminava o jardim da casa de campo, onde uma cena inusitada se desenrolava. Renato, ainda em seu terno caro, embora já sem a gravata, tentava entender as regras de um complexo jogo inventado por Lucas. Alexandre observava à distância, dividido entre a preocupação com o bem-estar das crianças e um sentimento inexplicável de perda. "Não, papai." Lucas ria, explicando pela terceira vez. "Quando o robô do Gabriel atravessa o campo de futebol, você precisa fazer uma pergunta do livro do Miguel." A mistura peculiar dos interesses dos 3 irmãos no jogo fez Renato sorrir genuinamente pela primeira vez em dias. Na varanda, Isabela e Alexandre conversavam em voz baixa. "Eles parecem tão à vontade com ele", ela comentou, observando Gabriel explicar entusiasticamente para Renato como havia programado seu pequeno robô. "É assustador. Crianças têm uma capacidade incrível de adaptação", Alexandre respondeu, seus olhos verdes fixos na cena. "Mas isso não significa que devemos baixar nossa guarda completamente." Sua mão encontrou a dela sobre o parapeito da varanda, um gesto de conforto que havia se tornado natural ao longo dos anos. No escritório da Horizon Tech, a situação se deteriorava rapidamente. Um grupo de acionistas minoritários, liderados por Beatriz Duarte, exigia uma auditoria completa nas atividades de Helena. "Não é apenas sobre os e-mails interceptados", declarou Beatriz durante uma reunião tensa. "É sobre anos de possível manipulação de informações e abuso de poder." Helena, isolada em sua sala, recebia uma ligação perturbadora. "Ou você resolve isso,
ou tudo vem à tona. A voz do outro lado da linha ameaçou. Inclusive o verdadeiro motivo pelo qual você manteve Renato longe de Isabela. De volta à casa de campo, Miguel finalmente começava a se abrir com Renato. Você gosta de ler histórias de aventura? Perguntou timidamente, mostrando seu livro favorito. O tio Alex sempre faz vozes diferentes para cada personagem. A menção constante a Alexandre fazia Renato perceber o quanto havia perdido. Não eram apenas os primeiros passos, as primeiras palavras. Era toda uma dinâmica familiar da qual ele não fazia parte. O médico conhecia cada peculiaridade de seus filhos. Sabia que Lucas precisava de uma luz acesa durante a noite, que Miguel só comia sanduíches cortados em triângulos e que Gabriel dormia melhor depois de resolver um quebra-cabeça. Como você faz? Renato perguntou a Alexandre quando os meninos entraram para o lanche da tarde. Como conseguiu se conectar tão profundamente com eles? Não foi algo que planejei. Alexandre respondeu honestamente. Aconteceu naturalmente, dia após dia, consulta após consulta. Eles não eram apenas pacientes, Renato. Eram 3 pequenos seres humanos extraordinários que precisavam de estabilidade, de carinho, de uma figura paterna. A última frase atingiu Renato como um soco. Enquanto ele planejava sua vingança tola contra Isabela, outro homem havia assumido o papel que deveria ter sido seu. Um homem que não compartilhava seu sangue, mas que havia conquistado o coração de seus filhos com pequenos gestos diários de amor e dedicação. A noite caía em Petrópolis quando Helena chegou à casa de campo, seu carro de luxo destoando da paisagem bucólica. Ela não havia sido convidada, mas a urgência em seus olhos convenceu Isabela a permitir sua entrada. Os trigêmeos já dormiam, e Alexandre havia decidido passar a noite na casa de hóspede, preocupado com a segurança de todos. Preciso contar a verdade, Helena começou, suas mãos tremendo ao segurar uma xícara de chá. A verdade completa sobre por que mantive vocês separados. Renato, sentado ao lado de Isabela no sofá, notou pela primeira vez o quanto sua mentora parecia envelhecida e vulnerável. Há 25 anos, eu também estava grávida. Helena revelou, sua voz quebrando. O pai da criança era CEO de uma empresa promissora, assim como você, Renato. Quando contei a ele, recebi uma proposta, um cargo executivo na empresa em troca do meu silêncio. Aceitei e minha filha foi entregue para a adoção. O silêncio que seguiu era pesado como chumbo. Quando vi você e Isabela juntos na faculdade, tão apaixonados, tão cheios de sonhos, Helena continuou, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Algo dentro de mim quebrou. Não podia suportar ver outra história de amor sendo destruída pela ambição corporativa. Então, você decidiu destruí-la você mesma? Isabela perguntou, sua voz misturando incredulidade e compaixão. Eu pensei que estava protegendo vocês, Helena respondeu. Mas agora vejo que estava apenas projetando meus próprios traumas, meus próprios arrependimentos. Na casa de hóspedes, Alexandre não conseguia dormir. Através da janela, podia ver a luz ainda acesa na sala principal. Seus pensamentos vagavam para Isabela, para os anos que passaram construindo uma amizade que, recentemente, começava a se transformar em algo mais profundo. Agora, com o retorno de Renato, tudo parecia incerto. Miguel, que tinha o sono leve, apareceu na porta do quarto dos meninos. Tio Alex, chamou suavemente. Tive um sonho estranho. Alexandre imediatamente deixou seus pensamentos de lado, concentrando-se no menino que considerava como um filho. Na sala principal, as revelações continuavam. Há mais, Helena disse, retirando um envelope de sua pasta. Durante todos esses anos, mantive um dossiê completo sobre sua filha, Renato. Seu nome é Sofia. Ela tem 24 anos e é médica residente no Hospital das Clínicas. Renato sentiu o mundo girar. Não bastasse descobrir que era pai de trigêmeos, agora descobria que tinha uma irmã. A ironia do destino não lhe escapou. Sua própria irmã havia escolhido a mesma profissão de Alexandre, o homem que havia sido mais pai para seus filhos do que ele próprio. Do lado de fora,
A lua cheia iluminava o jardim, onde, horas antes, os trigêmeos brincavam. Um vento suave balançava os balanços vazios, como um lembrete silencioso de como a vida das crianças estava prestes a mudar mais uma vez. O Hospital das Clínicas fervilhava de atividade quando Sofia Martinez terminava seu plantão na pediatria. Seus cabelos escuros presos em um coque desalinhado e os olhos castanhos cansados refletiam as 36 horas de trabalho intenso. Ela não fazia ideia de que sua vida estava prestes a mudar completamente. Doutora Sofia, a enfermeira-chefe a chamou. Tem alguém querendo falar com você na recepção. Ao chegar lá, encontrou uma mulher elegante que reconheceu das revistas de negócios, Helena Vasconcelos. Enquanto isso, na casa de campo, os trigêmeos tomavam café da manhã sob o olhar atento de Alexandre. Por que a mamãe está chorando? Perguntou Lucas, sempre perceptivo aos estados emocionais de Isabela. O médico trocou um olhar com Renato, que também estava presente, ambos incertos sobre como explicar a situação. Às vezes adultos choram de felicidade. Alexandre respondeu cuidadosamente, como quando você ganhou seu primeiro troféu de futebol. Lembra? Na cozinha, Isabela tentava processar tudo o que havia descoberto na noite anterior. A história de Helena, a existência de Sofia, todo o quebra-cabeça finalmente se encaixando. Como vamos contar para os meninos que eles têm uma tia? Perguntou a Renato, que preparava café para todos. De volta ao hospital, Sofia ouvia atônita, enquanto Helena revelava a verdade sobre seu passado. Então, quer dizer que meu irmão não só é CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país, como também acabou de descobrir que tem trigêmeos? Ela perguntou, tentando absorver tanta informação. E eles são seus sobrinhos, Helena confirmou, mostrando uma foto recente dos meninos. Sofia sentiu seu coração parar ao ver os rostos sorridentes das crianças. Como pediatra, tinha um amor especial por crianças e agora descobria que tinha 3 sobrinhos. Na casa de campo, Gabriel trabalhava em seu mais novo projeto de robótica, presente de Renato. Papai, ele chamou hesitante, ainda se acostumando com a palavra. Você acha que a tia Sofia vai gostar de robôs também? Miguel, que lia quieto no canto, levantou os olhos de seu livro. Como será que é ter uma tia? Perguntou para ninguém em particular. Alexandre sentiu seu coração apertar. Depois de anos sendo a única figura masculina constante na vida dos meninos, agora havia não só Renato, mas uma tia médica também. Isabela percebeu o desconforto de Alexandre e se aproximou dele. Você sabe que nada vai mudar o que você significa para eles, não é? Sussurrou, seus dedos roçando levemente os dele. O toque, embora sutil, não passou despercebido por Renato, que observava a interação com uma mistura de emoções contraditórias. Sofia, após ouvir toda a história, tomou uma decisão impulsiva que mudaria o rumo de todas aquelas vidas. Preciso conhecê-los, declarou, levantando-se de sua cadeira. Agora. Last edited 3 minutes ago. O som de pneus na estrada de terra anunciou a chegada de mais um visitante à casa de campo. Sofia desceu do carro ainda vestindo seu jaleco do hospital, o crachá balançando em seu pescoço. Seus olhos, tão parecidos com os de Renato, percorreram a propriedade até encontrarem 3 pequenas figuras brincando no jardim. Eles são ainda mais lindos pessoalmente. Ela sussurrou, emocionada. Renato se aproximou, hesitante. Era estranho ver tantas de suas próprias características refletidas no rosto desta irmã que acabara de descobrir. Lucas foi o primeiro a notar a recém-chegada. Olha! Ele gritou para os irmãos. Ela usa jaleco igual ao tio Alex. O comentário inocente fez todos os adultos sorrirem, embora Alexandre tenha sentido uma pontada de apreensão. Gabriel, sempre curioso, aproximou-se primeiro. Você é médica de crianças? Perguntou, notando o pequeno broche colorido em forma de urso no jaleco dela. Sofia se agachou para ficar na altura do sobrinho. Sou, sim, respondeu suavemente. E parece que também sou sua tia. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver as expressões idênticas de surpresa nos rostos dos 3 meninos. Na varanda,
Isabela observava a cena com Alexandre. É incrível como a vida dá voltas, ela comentou. Há uma semana, éramos apenas nós quatro. E agora... Sua voz falhou ao sentir a mão de Alexandre procurando a sua. Agora, eles têm uma família ainda maior para amá-los. Ele completou, embora seu tom traísse uma nota de melancolia. Isabela apertou sua mão gentilmente, um gesto que dizia mais que palavras. Miguel, sempre o mais observador, notou a troca de olhares entre sua mãe e Alexandre. Depois olhou para seu pai, que também observava a cena com uma expressão complexa no rosto. Mesmo com 6 anos, ele conseguia sentir a tensão no ar. Helena, que observava tudo de longe, sentiu o peso de suas ações mais do que nunca. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Beatriz Duarte. Precisamos conversar sobre os documentos que encontramos no cofre da empresa. Sofia, agora sentada na grama com os trigêmeos, ouvia fascinada enquanto eles contavam sobre suas vidas. Lucas falava sobre futebol, Miguel mostrava seu livro favorito e Gabriel explicava seu último projeto de robótica. Você sabia, começou Gabriel, que o papai também faz robôs? Só que os deles são grandes e ajudam empresas. E o tio Alex nos leva no planetário todo mês, acrescentou Lucas animadamente. Ele diz que é importante conhecer as estrelas. Cada menção a Alexandre fazia Renato se sentir mais deslocado, mesmo sendo o pai biológico. Sofia percebeu o desconforto do irmão e, com a sensibilidade desenvolvida em anos de pediatria, entendeu o complexo quebra-cabeça emocional que tinha diante de si. No escritório de Beatriz Duarte, pilhas de documentos cobriam a mesa de mogno. A juíza analisava cada papel com atenção meticulosa, seus olhos experientes detectando padrões preocupantes. Isso vai muito além de e-mails interceptados, murmurou para si mesma, separando uma pasta específica. Na casa de campo, a tarde havia trazido uma calmaria aparente. Sofia ajudava Miguel com sua lição de casa, descobrindo com alegria que o sobrinho tinha uma curiosidade natural pela medicina. Por que o coração bate mais rápido quando a gente corre? Ele perguntou, fazendo Sofia sorrir com o brilho familiar de curiosidade em seus olhos. No jardim, Isabela encontrou um momento de solidão perto do pequeno lago. Alexandre a encontrou ali, como sempre parecia fazer nos momentos em que ela mais precisava. Os meninos estão diferentes, ela comentou. Mais felizes, talvez, mais completos. Eles têm o direito de conhecer todas as partes de quem são. Alexandre respondeu suavemente, sentando-se ao seu lado. O pôr do sol pintava o céu de tons alaranjados, refletindo nas águas calmas do lago. E nós? Isabela perguntou, finalmente verbalizando a pergunta que pairava entre eles há dias. O que somos, Alexandre? Antes que ele pudesse responder, Renato apareceu no jardim, seu telefone na mão e uma expressão preocupada no rosto. Beatriz acabou de ligar, ele anunciou. Vocês precisam ver o que ela encontrou. Na sala, todos se reuniram em torno dos documentos que Beatriz havia enviado por e-mail. Helena não havia apenas interferido na vida pessoal de Renato e Isabela. Ela havia criado um elaborado esquema para manter controle sobre várias famílias ao longo dos anos. Ela tem uma espécie de arquivo, Renato explicou, sua voz trêmula de raiva contida. Histórias semelhantes à nossa, outras gestações inconvenientes para executivos importantes. Ela se apresentava como salvadora, oferecendo soluções que beneficiavam apenas os interesses corporativos. Sofia, que ouvia tudo com crescente horror, abraçou instintivamente Miguel, que havia se aproximado dela. Então, eu não fui a única? Perguntou, sua voz mal contendo a emoção. Lucas, brincando com seu carrinho favorito no tapete, parou de repente. Mamãe! Ele chamou, sua voz pequena mas decidida. Por que todos estão tristes de novo? Isabela sentiu seu coração apertar. Como explicar para uma criança de 6 anos a complexidade do mundo adulto? Alexandre, percebendo seu dilema, sentou-se no chão ao lado de Lucas. Às vezes, começou ele, os adultos descobrem coisas que os deixam tristes.
Mas sabe o que é mais importante? O quê? Perguntaram os trigêmeos em uníssono. Que mesmo quando estamos tristes, o amor da nossa família nos ajuda a ficar felizes de novo. Ele respondeu, recebendo um abraço coletivo dos meninos. Renato observou a cena com um nó na garganta. Mais uma vez, Alexandre sabia exatamente o que dizer, como agir. Era um lembrete doloroso de todos os momentos que ele havia perdido. Amanhã chegou à casa de campo trazendo decisões importantes. Renato, que havia passado a noite em claro revisando documentos, reuniu todos na sala após o café da manhã. Os trigêmeos brincavam no jardim, supervisionados por Sofia, que descobrira ter um talento natural para entreter os sobrinhos. Vou transformar a Horizon Tech, ele anunciou, sua voz carregando uma determinação renovada. Não quero mais uma empresa construída sobre segredos e manipulação. Vou criar uma fundação focada em apoiar famílias em situações vulneráveis. Isabela, sentada entre Alexandre e Sofia no sofá, sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Era a primeira vez que via verdadeira emoção nas palavras de Renato. E Helena? Perguntou. Beatriz está cuidando disso, ele respondeu. Mas não quero vingança. Quero transformação. Helena precisa de ajuda, não de punição. Do lado de fora, Gabriel mostrava para Sofia seu mais novo projeto, um pequeno robô que ele e Renato haviam começado a construir juntos. Vai ser o melhor robô do mundo, ele explicou entusiasmado. O papai disse que depois podemos doar para crianças que não têm brinquedos. Miguel, que observava tudo de seu lugar favorito sob a árvore, fechou seu livro e se aproximou de Alexandre. Tio Alex, ele chamou baixinho. Você ainda vai ser nosso pai também, né? Mesmo agora que temos o papai Renato? O médico sentiu seu coração falhar uma batida. Antes que pudesse responder, Lucas se juntou a eles. É verdade, exclamou. A gente pode ter 2 pais e uma tia médica? Isso não é demais? Isabela, que havia se aproximado sem ser notada, sentiu as lágrimas rolarem livremente por seu rosto. A simplicidade com que as crianças viam o amor e a família era uma lição para todos os adultos presentes. Na verdade, Renato interveio, surpreendendo a todos. Acho que seus corações são grandes o suficiente para todo esse amor. Ele se aproximou de Alexandre, estendendo a mão. Obrigado por ter sido o pai que eles precisavam quando eu não estava aqui. Sofia, observando a cena, percebeu algo em uma pasta que tinha trazido do hospital. Tem mais uma coisa que vocês precisam ver, ela disse, retirando alguns documentos. Enquanto pesquisava sobre nossa família, descobri algo sobre nossos pais, Renato. A revelação que se seguiu mudaria mais uma vez a dinâmica daquela família peculiar. Os documentos mostravam que os pais de Renato e Sofia haviam tentado encontrá-la por anos, mas Helena havia interferido também nessa busca. Nossos pais nunca desistiram de você, Renato disse, abraçando a irmã. Assim como Isabela nunca desistiu de me contar sobre os meninos. O auditório da antiga Horizon Tech estava lotado para o anúncio oficial da transformação da empresa. Renato, no palco, tinha ao seu lado não apenas a diretoria, mas também Isabela, Alexandre, Sofia e, para a surpresa de todos, Helena, que havia aceitado ajudar na transição após passar por um intenso processo de autorreflexão. A partir de hoje, Renato anunciou, sua voz firme e emocionada. Nasce a Fundação Novos Laços. Nosso objetivo é apoiar famílias em todas as suas formas e configurações, garantindo que nenhuma criança cresça sem saber suas origens, que nenhum pai ou mãe seja privado do direito de conhecer seus filhos. Na primeira fila, os trigêmeos assistiam orgulhosos, cada um à sua maneira. Lucas acenava entusiasticamente para as câmeras, Miguel observava tudo com seus olhos contemplativos e Gabriel explicava para quem quisesse ouvir como ajudar a criar o novo logo da fundação. Sofia, que havia pedido transferência para o setor pediátrico do hospital mais próximo à fundação, apresentou o primeiro projeto que lideraria, um programa de apoio médico e psicológico para famílias em processo de reunificação. Ninguém melhor que eu
para entender a complexidade dessas emoções. Ela explicou ao público. Como médica e como alguém que viveu essa experiência, posso dizer que nunca é tarde para reconectar corações. Após a cerimônia, todos se reuniram no novo espaço da Fundação, um prédio moderno com ambientes acolhedores e áreas especialmente projetadas para crianças. Lucas logo descobriu a quadra poliesportiva no terraço, enquanto Miguel se encantou com a biblioteca infantil. Gabriel, por sua vez, não desgrudava do laboratório Maker, onde já planejava suas próximas criações. É incrível como eles se adaptam. Alexandre comentou com Isabela, observando os meninos explorarem o espaço. E como nos ensinam todos os dias sobre amor incondicional. Isabela sorriu, entrelaçando seus dedos nos dele. A aliança em seu dedo brilhou sob a luz do sol que entrava pelas janelas. Sua decisão de aceitar o pedido de casamento de Alexandre havia sido natural como respirar, especialmente após ver como Renato apoiava a ideia de seus filhos terem dois pais presentes e amorosos. Papai! Gabriel chamou, correndo em direção a Renato e Alexandre. Vocês podem me ajudar com uma coisa? Quero criar um robô especial para a inauguração da fundação. Os dois homens trocaram olhares cúmplices antes de seguirem o menino. Não havia mais competição ou ressentimento, apenas o desejo comum de fazer parte da vida daquelas três crianças extraordinárias. Um ano havia se passado desde a inauguração da Fundação Novos Laços. O jardim da Casa de Campo, agora oficialmente o lar da família expandida, estava decorado para uma celebração especial. Balões coloridos dançavam na brisa suave da tarde, enquanto mesas dispostas sob as árvores exibiam um festivo café da tarde. Era o dia do casamento de Isabela e Alexandre, mas também muito mais que isso. Era a celebração de uma família que havia encontrado seu próprio caminho para a felicidade. Os trigêmeos, agora com 7 anos, vestiam ternos idênticos, mas cada um havia escolhido uma gravata diferente que refletia sua personalidade. Está quase na hora, Lucas anunciou animadamente, correndo entre os convidados com sua gravata azul royal levemente torta. Miguel, usando uma gravata verde esmeralda que combinava com os olhos de Alexandre, ajeitava cuidadosamente as flores nas mesas. Gabriel, com sua gravata roxa cheia de pequenos robôs, dava os últimos ajustes no projeto especial que havia criado para a cerimônia. Sofia, radiante em seu vestido de madrinha, supervisionava os últimos preparativos enquanto conversava com Helena, que havia se tornado uma colaboradora valiosa da Fundação após fazer as pazes com seu próprio passado. O programa de apoio familiar que desenvolveram juntas já havia ajudado centenas de famílias a se reconectarem. O robô está pronto, tia Sofia. Gabriel chamou orgulhoso. Era uma criação conjunta com Renato. Um pequeno robô que carregaria as alianças até o altar, programado para seguir um caminho de LEDs discretamente instalados no chão. Renato, que ajustava a gravata de Lucas pela terceira vez, sorriu ao ver seus filhos tão felizes e seguros. A Fundação Novos Laços havia se tornado um modelo de sucesso, inspirando outras empresas a reverem suas políticas familiares. Mais importante, havia se tornado um símbolo de como o amor pode transformar vidas quando pessoas escolhem fazer a coisa certa. Papai, Miguel chamou baixinho, aproximando-se de Renato. Você acha que está tudo perfeito? Quero que seja especial para o papai Alex e a mamãe. Está mais que perfeito, Renato respondeu, abraçando o filho. Sabe por quê? Porque foi feito com amor. A cerimônia foi conduzida no pôr do sol, com o jardim iluminado por centenas de pequenas luzes. Isabela, deslumbrante em seu vestido simples mas elegante, foi conduzida até o altar por seus 3 filhos. Alexandre a esperava com lágrimas nos olhos, tendo ao seu lado Renato como padrinho, uma escolha que simbolizava perfeitamente como haviam transformado uma história de rivalidade em uma parceria pela felicidade das crianças. O pequeno robô de Gabriel executou sua missão perfeitamente, arrancando sorrisos emocionados dos convidados.
Durante a troca de votos, Isabela e Alexandre fizeram questão de incluir promessas especiais para os trigêmeos, reafirmando que aquela união era sobre formar uma família ainda mais forte. Durante a festa, Lucas surpreendeu a todos com um discurso improvisado. Sabia que somos a família mais legal do mundo? Temos 2 pais, uma mãe incrível, uma tia médica e até uma vovó Helena que faz os melhores cookies. Ao final da noite, enquanto os convidados dançavam e as crianças corriam pelo jardim iluminado, Isabela encontrou um momento de quietude com Alexandre. Você já imaginava que aquelas primeiras consultas dos meninos nos trariam até aqui? Ela perguntou sorrindo. Nem nos meus melhores sonhos. Ele respondeu, beijando-a suavemente. Mas agora não consigo imaginar a vida de outro jeito. A Fundação Novos Laços continuou crescendo, tornando-se um símbolo de como empresas podem priorizar valores familiares sem sacrificar o sucesso. Renato descobriu que sua verdadeira vocação era usar sua experiência para ajudar outras famílias, trabalhando lado a lado com Sofia no desenvolvimento de novos programas. Os trigêmeos cresceram cercados de amor em todas as suas formas, aprendendo que família é muito mais do que laços de sangue. É sobre escolhas diárias de amor, respeito e compreensão. Lucas se tornou um líder natural, sempre reunindo pessoas. Miguel desenvolveu sua sensibilidade em belíssimas histórias que escrevia. Gabriel combinou sua paixão por tecnologia com o desejo de ajudar, criando soluções inovadoras para a fundação. E assim, o que começou como uma história de vingança se transformou em um testamento ao poder do amor verdadeiro e da família. Não a família que nos é dada por nascimento, mas aquela que escolhemos construir, nutrir e celebrar todos os dias.